E eu vou muito mais além. Quase que 100% das doenças são psicológicas. Ela acontece na mente, da mente ela vai para o corpo, materializa, que são as psicossomáticas. Então, a gente saber os nossos papéis, quem eu sou, o que eu quero, o que é bom para mim. Nós não temos essa consciência. E aí, esse buraco, esse vácuo são as doenças. As doenças como caminho, as doenças psicossomáticas, as doenças psicológicas, realmente vai acontecer nesse vácuo. Porque o nosso autoconhecimento, a gente se autoconhecer, fazer essa integração mente e corpo, né, individual, para depois a gente partir para as relações. Mas né? isso que a senhora falou, eu compartilhei, semana passada eu fui a um hospital e a médica chegou no quarto e falou que a maior parte das pessoas que estão lá são problemas na alma. Sim. A maior parte. E quando ela entra num quarto, ela fala, dor de alma. Bom dia, tá tudo bem? A pessoa, eu tô péssima. Isso são as pessoas que mais ficam no hospital, aquelas que falam, não, hoje eu estou muito melhor do que ontem, mesmo ainda se sentindo. Porque as pessoas se afastaram de si mesmas. Então, essa questão da alma, a dor da alma, né? Porque a alma e corpo e consciência, ela veio aqui para fazer algo. Mas o principal papel é se autoconhecer. A gente não sabe quem somos nós. Identidade, né? Nós perdemos essa identidade, sabe? A gente não sabe porque nos ensinaram algo que não tem nada a ver conosco, até a gente se limpar disso, para a gente chegar a quem somos, aí a gente recupera a nossa saúde, física, mental, emocional, em todos os níveis, né? Esse é o autoconhecimento. Do bipolar para o esquizofrênico? Dentro da esquizofrenia é quando as pessoas elas começam a delirar. Elas não têm consciência do que está acontecendo com ela. Então ela cria delírios, ela foge, sabe, disso. E por isso que houve essa confusão, porque quando a pessoa sai comprando desvairadamente, né, porque ela sai comprando e compra, ela está meio num delírio. Só que ela não percebe? Ela faz coisa que ela não... Exatamente, que ela não é, mas ela não é esquizofrênica, sabe? Porque o esquizofrênico, ele não tem consciência, ele faz confusão da imaginação. Ele escuta vozes, mas que são os pensamentos dele. Porque a gente também escuta voz, só que a gente escuta os nossos pensamentos. Inclusive, estou ouvindo a voz da senhora agora aqui. Então, os diálogos internos que a gente tenta, a gente conversa com a gente, olha, você tem que fazer isso. Agora, ele não, ele já é externo. Tem um ponto também. Nós temos vozes aqui que vem aqui, da nossa consciência. Além da voz da senhora, nós ouvimos por aqui outras vozes também. E quantas vozes internas a gente escuta? Gera confusão que você não faz ideia. E que dirigem as nossas vidas aqui. Tem um tal de Neriberto que vai na cabeça da gente aqui, gera confusão. Isso é psicose. Tem hora que eu tenho que falar com a senhora. Então vocês estão esquizofrênicos que não sabem. Mas, Marlene, até mesmo a esquizofrenia, Lacan mesmo define até pela ausência, uma das causas, né, da esquizofrenia, pela ausência da figura do pai. Isso. Né? Gera lá na frente. Mas vai lá, você sabe, vai lá no sistema. Tudo quando você vai buscar na referência de memória, que eu trabalho muito com a volta à memória, regredir na memória, porque está tudo arquivado. Nada fica sem arquivar. Tudo que passou nosso inconsciente tá lá. No nosso corpo. HDzinho são pastas que estão lá guardadinho, lindo e maravilhoso. Às vezes está escuro, às vezes está claro. Então o cérebro, como que ele vai gravando essas coisas? Ele coloca uma imagem, quando você está feliz, é uma imagem colorida. Quando você está triste, é uma imagem escura. Tanto que o deprimido, quando você entra em alguma memória, ele está lá traumatizado. Então, por que o corpo sabe que é um trauma ou não? A imagem fica escura, ela fica preta. É como sempre a pessoa está no escuro. Tanto que o deprimido, o que ele faz? Ele quer ficar debaixo de cobertor, ele quer ficar em lugar escuro. Lugar fechado. Lugar fechado. A própria janela fecha a cortina. Então, o próprio cérebro ele já tem esse mecanismo de colocar uma coisa escura, uma coisa clara e brilhante. E a pessoa fica um mecanismo de defesa que é o deslocamento, Isso. Né? Então, a gente sabe muito pouco do cérebro, a gente sabe muito pouco como ele grava as informações, como ele arquiva, né? Porque uma coisa é a realidade, outra coisa é como ele grava. O transtorno bipolar, ele atinge qual área do cérebro ali? Do hipotálamo? É o lobo, me parece que é o lobo frontal, sabe? Marlene, para a gente fechar o nosso bate-papo, que está muito interessante, diga-se de passagem,
Nós temos uma pergunta de um telespectador que acabou de ligar, o Kleiber de Belo Horizonte, e ele diz o seguinte: eu sofro depressão há uns 30 anos e nos últimos meses eu tenho estado em um estado muito diferente, onde nem parece que eu tenho depressão. A minha pergunta é, por que às vezes nós podemos sair da depressão, mas acabamos querendo permanecer deprimidos? Kleiber de Belo Horizonte. É porque ele já criou essa identidade da depressão. Porque a gente cria uma identidade. Para a gente se expressar no mundo, você cria uma identidade. Você cria a identidade do bipolar, você cria a identidade da depressão. Porque dentro de uma depressão tem vários mecanismos também dos ganhos secundários com aquilo. Sabe? O papel da vítima, de querer. Só que tudo isso é inconsciente, a gente não tem essa consciência. Como a gente tem no cérebro muitas coisas bacanas que aconteceram conosco, e tem as coisas ruins, é como se o cérebro fosse separando aquilo. Então, quando acontece alguma coisa, algum desafio na vida, ou alguma frustração, a tendência é você cair aquele lado mais negro, e viver aquele sentimento de tristeza, tanto que o corpo cai. Até uma pessoa autoconsideração. Deprimida, você pode observar que ela olha sempre para baixo, a energia dela é toda para baixo, porque ela está lá no cérebro arcaico, ela está no cérebro antigo, ela está no cérebro animal. E uma pessoa que, quando ela se eleva, a energia é diferente, ela eleva o peito, a postura corporal é diferente. Então, o diálogo interno deprimido, ele volta, ele fica realmente... Ele começa a falar mal dele, ele começa a criticar, ele está preso em memórias passadas, em traumas de perdas, frustrações. Ele vive numa lama. Eu falo com os meus clientes, você está amassando lama. Então você nunca pisa em terra firme. Às vezes, quando chega a pisar, volta novamente para isso. E fica fazendo essa oscilação. Né? Então, eu vejo que é muito mecanismo de defesa. Quando você entra numa depressão muito profunda, que é o bipolar, aquela tristeza, é claro que vem a natureza e faz assim para ele, cara, sai daí. Aí ele vai para outra ponta, percebe? Ele vai do extremo, né? Ele fica do extremo bem pendular, né? E não consegue ficar nesse meio, nesse equilíbrio. Então ele fica fazendo esse pêndulo. Nós, neuróticos, né, que somos, né? Porque tem um neurótico psicótico, nossa, porque eu tô aqui pensando, eu tô falando, eu tô... Não, nesse caso, neurótico aí foi coisa boa? Neurótico. Porque se não for coisa boa, eu não aceito essa palavra. Nessa neurose, é como se eu tenho consciência, dentro da classificação da psiquiatria, neurótico, psicótico, psicopata, né? O neurótico é o normal de todos? O neurótico é todo mundo. Somos todos nós, né? Então o neurótico é o que pensa, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei a hora que eu tô triste, que eu não tô legal, percebe? Eu tenho toda uma consciência do agora, do que está acontecendo comigo. O psicótico, ele delira, ele confunde. Você tá tem um perseguindo, você tá me perseguindo. Preciso que você tá se perseguindo, que você vai matar ele te mata, percebe? Então tem várias classificações aí também da psicose. E do psicopata que não tem sentimento algum, né? Isso é considerado... Olha, foi muito interessante o bate-papo com a senhora aqui, mas nós vamos ter que E fica com um gostinho de quero mais. E aí esperando já uma volta da senhora. Foi muito interessante ouvir da perspectiva da psicologia, né? Sobre um pouco da alma, né? Mas eu ainda, eu quero fechar esse bate-papo aqui dizendo que eu ainda fico com o que a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12, diz assim, que a palavra de Deus, ela está apta para discernir pensamentos e intenções do coração, porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, né? Então, se você de fato quer sair daí desse buraco de depressão, porque depressão fala de buraco, né? Você pode ser levantado pela palavra de Deus. Obrigado, Marlene, mais uma vez. Obrigada, né? Obrigado. Muito bom, Deus te abençoe. Marlene.